O primeiro ponto é a respeito de ser capacho do marido se ela respeitá-lo. O segundo ponto importante aqui é: eu não vou respeitá-lo porque eu não quero ser hipócrita. Aqui, o que envolve esse tema, esse assunto aqui? Algo muito importante. Muitas esposas, quando elas começam a respeitar o marido, às vezes elas se deparam com um homem que ele é muito fechado, introvertido, não é comunicativo e, pelo contrário, não está nem aí para ela em continuar fazendo algo positivo. Não está nem aí com o relacionamento. E você pode se deparar com alguém assim. Talvez o seu marido, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, ele não tenha disposição de aprender ou não tenha disposição de aprender e de colocar em prática o que ele está conhecendo aqui. Então, nesse caso, muitas esposas assumem um comportamento errado, que é: eu não vou respeitá-lo, porque se eu respeitá-lo, eu vou estar sendo hipócrita. Eu já demonstrei meu respeito para ele, já tentei ser cuidadosa nas minhas falas, mas ele ainda continua com os mesmos problemas, ele não demonstra mudança ou transformação. E acredite, isso pode acontecer com você. Então você pode ser convidado a pensar: eu não vou respeitá-lo porque eu estaria sendo hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa falsa, uma pessoa enganosa. Ela não sente o respeito. Ela não sente o respeito, por isso ela não quer respeitar. Mas a gente sabe que tanto o amor quanto o respeito não são sentimentos, são decisões. Claro que essas decisões acompanham os sentimentos em algum momento. Quer dar um exemplo? Vocês têm o sentimento de ir para o seu trabalho todos os dias de manhã? Vocês têm aquele sentimento assim: uau, caraca, que maravilha. E também o outro sentimento de pagar a conta. Você tem um sentimento de alegria, um sentimento positivo de pagar as contas. Nossa, boleto aqui, que maravilha, como é bom pagar boleto. Não, mas por que a gente acorda cedo para ir para o trabalho? Por causa de responsabilidades. Por causa que a gente ama as pessoas da nossa casa, a nossa família. E a gente, por amor a ela, aceita assumir essa responsabilidade. Da mesma forma como pagar um boleto. Eu não gosto de pagar a conta, mas eu pago para que a minha família, as pessoas que eu amo, tenham comodidade, tenham conforto. Então você entende essa diferença? Então você precisa entender que, assim como o amor, ele requer decisões difíceis a serem tomadas. Quer um outro exemplo? Quando o seu filho precisa tomar uma injeção no médico. Talvez os pais são obrigados a levar o filho a tomar uma injeção no médico. E aquela injeção dói tanto no coração do pai de ver seu filho passando por tamanha dor. Mas ele sabe que essa dor é para o bem dele. Então ele está fazendo isso por amor, embora não esteja sentindo coisas boas. Então no relacionamento conjugal, da mesma forma. O amor, em alguns momentos, ele não é acompanhado de boas emoções, mas de uma decisão assertiva. E o respeito, da mesma forma, é uma decisão que você tem que tomar. Não, ele não merece, eu não queria dar respeito, mas eu vou respeitar mesmo assim. Agora eu quero falar para os maridos. Antes de falar para os maridos, aliás, se você assumir, você tem toda a razão de não querer respeitar um marido que não é comunicativo, que não importa com suas atitudes respeitosas, mas o que você precisa é acreditar nesse princípio que eu estou te entregando, nessa chave. Na epístola de Paulo fala que as mulheres vão ganhar os maridos mesmo que eles não obedeçam a palavra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Mulheres, sejam cuidadosas no seu comportamento para que vocês ganhem o marido mesmo sem palavras. Por quê? A mulher quer ganhar o marido com palavra. E que tipo de palavra é essa? Confrontando, mostrando o erro, mostrando o problema. Mas a Bíblia dá uma recomendação, é um princípio, dá uma direção, uma diretriz, um norte, para que você possa tratar do seu marido da seguinte forma: eu vou demonstrar respeito independentemente de qualquer coisa. Porque mesmo que ele continue dessa forma, eu vou respeitá-lo. Porque se você não respeitá-lo, você pode ganhar uma batalha, mas vai perder a guerra. É como se você tirasse no seu próprio pé. É como se você estivesse no mesmo barco que o seu marido, mas desse um tiro no lado dele, querendo chamar a atenção dele. Não, você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, vocês dois vão afundar.
Você ganhou aquele conflito, mas você se distanciou do seu marido cada vez mais. Entende? Agora eu quero falar para os maridos. É muito importante que você se importe com o que a sua esposa está sentindo, com o que ela está comunicando para você. Por que essa necessidade? Quando a sua esposa ela não se sente apta para respeitar você, ela vai ter dois caminhos. Ou ela vai te respeitar porque agora ela está aprendendo o que fazer, tá? E aí você tem um ótimo benefício. Ou então ela vai se opor a você até você demonstrar amor por ela. Mas acontece que você também não vai ganhar benefício nenhum se você demonstrar falta de amor para ela. Entende? Se você demonstrar falta de amor, acredite, ela não vai se abrir para você. Homem e mulher, eles podem ser como uma flor ou como um repolho. A flor, ela nasce fechada e depois abrocha. Agora o repolho não. O repolho, eu já tive horta na minha casa, eu já plantei repolho, é muito interessante. Ele nasce aberto e com o passar do tempo, ele se fecha. Então você pode decidir se a sua esposa vai ser uma flor ou um repolho. Se você se afastar dela, não der atenção para a necessidade dela, não comunicar com ela, acredite, ela pode até estar aberta como uma flor, mas ela vai se fechar como um repolho. Então, esposa, um marido, se você se fechar para o seu marido, se você for briguenta com ele, se for desrespeitosa, ele vai achar que ele não é o suficiente para você. Ele não vai achar que ele é suficiente capaz de ser um bom marido para você. E ele vai ficar, e sem contar que essa decisão é desrespeitosa. Mas marido, se você não amar a sua esposa, não cuidar dela, acredite, você vai estar sufocando a sua esposa nesse momento. Então você precisa entender que a sua esposa precisa do seu carinho, precisa da sua atenção, ela precisa que você se comprometa com esse relacionamento. Ela precisa que você vá até ela e converse, comunique com ela. John Gottman, ele disse que ele fez uma experiência e ele atestou que quando a esposa está irada, ela pode estar com a boca envenenada, assim, de tamanho veneno que ela está lançando sobre você, agredindo você, ela está talvez destilando ali ódio para você, mas você precisa entender isso como mensagens por detrás, mensagens ocultas de amor, tá? Que ela está pedindo o seu amor. Então, o John Gottman diz que nessa hora, quando ela está irritada, a melhor coisa que você pode fazer, experimente isso. Quando a sua esposa estiver irritada, nervosa, abraça ela e faz força para estar abraçado com ela. Não um abraço de lado, mas um abraço tocando coração com coração. E fica ali por 40 segundos. Ela vai, no começo, ela vai ficar muito nervosa com você, ela vai tentar até sair de perto, mas se você insistir por 40 segundos, acredite, ela vai estar muito mais calma. Provérbios capítulo 12, verso 16, diz o seguinte, que o insensato demonstra o seu aborrecimento instantaneamente, mas o homem sábio, esse ignora os insultos dos outros. Então o homem sábio, o homem e a mulher, ele é aquele que ignora insulto. Então você pode ir debaixo de ataque, você pode ir debaixo de muito conflito, de muita pedrada, tijolada, tá difícil. Mas você tem que entender, você está em um conflito, certo? Nesse conflito, se você estaria disposto a dar sua vida para salvar ou ajudar um companheiro, você tem que entender que agora, esse companheiro que você tem a coragem de salvar e ajudar ele, mesmo em meio a bala perdida, a explosões, a risco de morte, esse companheiro é a sua esposa, ao qual está se originando todos esses ataques. Então você precisa ir lá, no olho do furacão para salvá-la, para protegê-la. Você precisa, o seu casamento depende disso. Assuma essa posição. Um homem sábio, um homem íntegro, ele ignora os insultos que as pessoas fazem para ele, inclusive da esposa. Então, no primeiro momento, ela pode te insultar, mas você precisa ir lá e demonstrar amor para ela, usando toda a ferramentaria, todas as técnicas, todos os instrumentos que eu compartilhei com você ao decorrer desse curso, porque é nessa hora que você vai salvar o seu casamento e salvar a sua esposa e transformar a sua vida. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Isso é muito importante.